As profecias para o Brasil que vemos no YouTube, elas são de Deus? São verdade? Podemos confiar? Eu estou vendo aqui profecia em 2015, profecias finais cumpridas no Brasil, Deus vai abalar o Brasil, profecia sobre o ano 2016, e isso e aquilo. Bom, muitos desses que eu vi são oportunistas, que a pessoa quer postar um vídeo no YouTube e ter audiência, então o título vai valer muito, então eles põem isso aí para poder chamar atenção. Alguns desses aí são oportunistas, sem sombra de dúvida nenhuma. Mas podemos confiar em muitas profecias dessas? Primeiro temos que entender o que é profecia. Algumas igrejas não acreditam em dons espirituais, bem como o dom de profecia no sentido de transmitir palavras espontâneas sob o impulso direto do Espírito Santo, ou então alguém ter revelações de Deus. A profecia que me refiro não é uma pregação montada. Claro que Deus pode usar uma pessoa em uma mensagem também, né? Sem nenhuma sombra de dúvidas. Não existe nenhum argumento bíblico para alguém alegar que não existe mais dons espirituais, no sentido que citei acima. No livro de Atos, capítulo 2, que alguns distorcem, lá fala quando Pedro, no discurso dele, explicando o que estava acontecendo, ele diz que aquilo era o cumprimento do que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito, sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões e sonhos, e assim por diante. Os apóstolos tinham revelações onde Deus os orientava, onde o Espírito Santo os orientava acerca de suas missões. Em lugar nenhum da Bíblia diz que cessariam ali, que seria somente para aquele tempo ali. Em lugar nenhum da Bíblia diz isso. Então, qualquer tentativa de provar o contrário acerca dos dons é infundado. E quando tentam buscar argumento bíblico, é mera distorção bíblica. Mas quanto às profecias do YouTube, algumas dizem que vai acontecer isso ou aquilo. Só você pesquisar no YouTube que você vai achar de sobra. Que vai acontecer isso no Brasil, que vai acontecer aquilo. Bom, dependendo, claro, tem que avaliar bem, tem que ouvir bem antes de começar a falar, né? Então, como são bastantes, em alguns casos, somente o cumprimento poderá indicar se vem de Deus ou não. Como disse, se o tal profeta falar algo e não acontecer, não é de Deus. Então, somente o cumprimento poderá dizer se foi certo ou não, se foi de Deus se foi de Deus ou não. Mas não devemos pregar a palavra baseada em revelação nenhuma, baseada em revelação que alguém teve, que vai acontecer isso ou aquilo, se usar um púlpito de uma igreja, ou tentar evangelizar alguém falando que porque alguém viu, porque alguém teve a profecia lá e que viu que vai acontecer isso e aquilo. Não. Tem uma irmã aqui perto aqui que um dia eu escutei ela evangelizando meu vizinho. Ela falou que não sei quem teve uma visão, que vai ter uma explosão e não sei o que, não sei o que. Eu pensei, tá tudo errado. Mesmo que alguém teve a visão, mas você não vai evangelizar alguém baseado em revelação de ninguém, não. Você vai evangelizar usando a palavra. Esses dias eu vi uma mulher no YouTube dizendo que ainda vai ter guerra no Brasil. Tudo bem, não vou duvidar porque eu não posso. Mas eu não vou pregar para as pessoas dizendo que vai ter guerra no Brasil só porque a mulher teve a revelação dela
que viu a guerra no Brasil, agora eu vou evangelizar alguém baseado na revelação que a mulher teve. Eu não posso fazer isso. A nossa regra de fé é a Bíblia. A regra de fé, a fonte primária de tudo é a Bíblia, e não a revelação que alguém teve. A Bíblia é a nossa perfeita revelação para sermos salvos. A perfeita revelação de Deus para sermos salvos é a Bíblia. Então devemos andar de acordo com a palavra de Deus, evangelizar de acordo com a palavra de Deus, somente de acordo com a palavra de Deus. Toda revelação ou profecia deve ter base bíblica, deve ter fundamento bíblico, porque a Bíblia é a regra de fé, tem que ter fundamento bíblico. A profecia é para exortação, consolação e edificação. Notemos que em nenhum lugar do Novo Testamento, o dom de profecia foi usado para dirigir pessoas em casos que pudessem ser resolvidos pelos princípios bíblicos. As decisões que devemos tomar a respeito à moralidade, nossa vida pessoal, compra e venda, casamento, no lar, família, devem ser tomadas mediante a princípios bíblicos, mediante a aplicação e a obediência aos princípios da palavra de Deus, que são mencionados na Bíblia, e não a base de uma profecia. Porque a profecia no Novo Testamento, as expressões vocais proféticas, elas visavam, em primeiro lugar, a edificação, exortação e consolação, tanto da igreja quanto uma pessoa individualmente. Então é isso aí. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o assunto, porque o vídeo é curto, pode fazer pergunta aí embaixo que eu respondo na sequência. Então, obrigado a todos.